Salve, salve galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, tá no ar mais um podcast, o meu, o seu, o nosso podcast que debate tudo do mundo das duas rodas, uma produção do Motorsport.com Brasil em parceria com a Yamaha Racing Brasil, e ela está de volta, finalmente, depois de um pequeno intervalo, temos MotoGP novamente, semana de GP da Espanha, e exatamente por causa disso temos um podcast mais do que especial. Temos aqui, vocês já estão vendo, duas das vozes da MotoGP no Brasil, aqui no estúdio. Hamilton Rodrigues, salve meu amigo, tudo bem? Salve, um abraço Guilherme, um abraço Fausto Macieira, rapaziada ligada aqui no podcast. Um mês, né, cara? Tava vendo aqui, 27 de março foi sexta-feira da corrida passada no GP das Américas, né? Olha aí, quase um mês, né? Muito tempo sem corrida, né? Muito tempo, acho que foi bom porque ano que vem vai mudar tudo, né? As equipes aproveitaram, mas por outro lado, né, pro fã, ficou aquela abstinência. Faltou a adrenalina. Exato. E se temos o narrador da MotoGP na ESPN, temos também o comentarista da MotoGP na ESPN, Fausto Macieira. Salve, Fausto. Tudo bem? Tudo certo, Guilherme Longo. Salve, salve, Hamilton Rodrigues. Brap, salve, rapaziada. Ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, falando tudo o que acontece no mundo do motociclismo, semana de corrida, como o Hamilton falou, tivemos aí uma cerca de um mês, né? Foi bom para os pilotos, para as equipes darem uma descansada, recuperarem de lesões e tudo mais, porém, agora é hora do espetáculo que começa já na quinta-feira com a coletiva, sexta-feira treino, sábado sprint, domingo GP completo lá em Jerez da Fronteira, uma das etapas mais tradicionais e bem frequentadas do campeonato. É isso aí, Hamilton, vou inclusive começar contigo. As duas últimas corridas do ano passado, Marco Bezzecchi. As 3 primeiras corridas desse ano, Marco Bezzecchi. Será que vem aí a histórica sexta consecutiva? A nova era, né? Nova era na MotoGP, né? Agora a Aprilia mandando e não só Marco Bezzecchi, né? Marco Bezzecchi e Jorge Martin, né? E Jorge Martin, como o Fausto citou bem, esse período para ele deve ter sido maravilhoso, né? Porque ele já vinha recuperando e agora teve mais um mês aí para solidificar essa recuperação, né? Depois de passar por uma outra cirurgia, uma nova cirurgia, depois daquele tombo que ele teve e quebrou a clavícula. Eu acho que a Aprilia tem tudo para encaixar mais uma. As equipes tiveram um mês aí para entender, principalmente a Ducati, o que está acontecendo, né? Mas eu acho que o que movimentou mais ainda, além da superioridade da Aprilia, que tem tudo para encaixar a sexta, foi essa silly season que não vai acabar nunca, né? Porque essa temporada é só de silly season, né? Sim. É só de movimentação, é só de negociação, enfim. A gente, obviamente, vai falar disso também. Opa. Mas, assim, eu acho que ficou muito mais marcado por isso. Vamos ver o que a Aprilia vai trazer, né? Porque é a equipe a ser alcançada, a ser copiada, a ser batida. Cara, eu tô levando muita fé de que o Marco Bezzecchi vai encaixar mais uma, viu? Ô Fausto, Bezzecchi encaixa mais uma ou o Martin pode finalmente botar as garras pra fora e se colocar como um real candidato ao título? Pois é, a Aprilia vai para a Espanha como favorita, né? Grande fase da Aprilia, dobradinha no campeonato, vitórias e tudo mais. Porém, eles estão na casa dos espanhóis e o Martin lá é forte. O Alex Marques lá no ano passado venceu a primeira dele, o Bagnaia já venceu várias lá. Os italianos e espanhóis dominam o Mundial, e a etapa de Jerez marca o início da fase europeia do campeonato, onde as coisas se definem. E outro que teve um mês para se recuperar ou para melhorar também é o Marc Marques, né? Que precisa, está em quinto no campeonato, precisa buscar esse resultado. O Marc Marques é a grande dúvida de 2027. Né? 2026, eu acho que ele continua na briga pelo campeonato, está obcecado com isso, mas ele deu entrevistas dizendo que pode parar no fim do ano, que as lesões o tornaram mais comedido na forma de pilotar, isso tudo faz diferença. E também a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer numa pista estreita, 11 metros de largura, com mais curvas para a direita, o que prejudica o Marc Marques. São 8 curvas para a direita, 6 para a esquerda, pneus mais duros para o lado direito, 8 curvas para a direita, 5 para a esquerda. A reta principal, que é a reta que é oposta, né? Que desce da curva 5 para a curva 6, 603 metros de extensão, e é onde as coisas acontecem, né? Na curva 6, passando para o trecho final da prova. Vamos ver o que vai acontecer. No ano passado, a vitória esplêndida do
Alex Marques e queda do Mark Marques, né, que voltou para a pista. É uma pista que o Marques não tem como uma boa lembrança por tudo que aconteceu lá em 2020, e de lá para cá ele teve dificuldade, não vence nessa pista há algum tempo. Hamilton, antes da gente entrar em Ducati, Mark Marques, que eu acho que é realmente uma das grandes pautas do fim de semana, vamos fechar esse bloco de Aprilia. Sua visão sobre Jorge Martin, será que a gente pode ter uma repetição do que aconteceu em 2024, uma luta pelo título no contexto dele estar prestes a sair da montadora? Afinal, a situação da Aprilia parece muito definida entre Bezzecchi e Bagnaia. Os rumores são esses, né? Falta confirmação, né? 2 anos de contrato para o Bagnaia, extensão de mais 2, dependendo de desempenho, bonificação, enfim. O Bagnaia vai trocar de equipe, isso é fato. E o destino deve ser a Aprilia mesmo. Acho que a Aprilia fica com 2 grandes pilotos, tendo o Bagnaia e o Bezzecchi. O Jorge Martin, ele tá pagando o preço, né, de ter sido inconsequente. Sim. Principalmente, não estou falando em termos de desempenho de pista, mas em termos de administração de carreira, né? Foi totalmente inconsequente. Ficou chateado porque o Mark Marques foi para a equipe principal, ele não foi, a primeira porta que ele viu aberta, ele entrou, assinou o contrato e aí deu no que deu. Reclamou, a moto não está funcionando e tal. Acho que agora ele voltou e caiu na real. Só que quem fez todo o trabalho para preparar a Aprilia para estar no ponto que está agora se chama Marco Bezzecchi. Sim. Então hoje ele é coadjuvante na equipe. Isso não o impede de batalhar pelo título também. Acho que passa realmente e muito por ele estar 100% recuperado. E aí ele vai bizar a história. Ele pode ser campeão no time que ele tá deixando, que ele tá saindo. E aí, cara, pra onde ele vai? Será que pra onde ele vai ter essa condição de ser campeão de novo? Porque as portas parecem abertas para uma situação de Honda ou Yamaha, né? É o que correm aí, são os rumores que correm aí. Mas até quando, né? Ele podia ter uma carreira mais sólida, né? Podia ter feito a primeira temporada numa boa na Aprilia, tá fazendo a segunda agora, quem sabe até brigando pelo 3º título mundial. Se bem que ano passado ia ser complicado parar o Formiga, né? O cara ficou 5 corridas fora e foi campeão e deu ponto de lambuja para todo mundo, né? Cara, eu acho que ele tem condições, porque a moto tá aí, tá preparada, tá pronta pelo Marco Bezzecchi. E ele já mostrou que pegou a mão. Ganhou a corrida sprint, né? Isso. Ganhou a corrida sprint. Caiu depois de ganhar a corrida sprint. Mas já fez dobradinha em pódio em sprint e pódio também em GP. Eu acho que ele entrou no rumo, entrou no ritmo. E graças ao Mark Marques. Porque tem declaração dele aí durante todo esse tempo. Agora ele deu uma declaração falando que ouviu os conselhos do Mark Marques. De fazer mais uma cirurgia. Né? Exatamente. Ouviu os conselhos do Mark Marques, procurou o médico, fez a cirurgia e parece que tá 100%, tá inteiro. Aparentemente temos Jorge Martin de volta e com certeza vai ser um fator muito importante na disputa desse campeonato. Mas, inquestionavelmente, como eu falei, a grande história do fim de semana se chama Mark Marques. Eu acho que todo mundo quer ver o que o Marques consegue ou não fazer depois de um início de temporada bem abaixo. Conseguiu a vitória na corrida sprint do Brasil, ok, mas é inegável que a gente esperava o Marques um pouco mais à frente. Várias oportunidades de ponto desperdiçadas, a punição na Tailândia que custou a vitória na sprint, o abandono no GP da Tailândia e 2 GPs abaixo da média no Brasil e nos Estados Unidos. Com a Ducati nessa situação, o que dá pra esperar de Mark Marques esse fim de semana correndo em casa, primeira vez no ano? Aí eu tô com o Fausto. É uma pista que pra ele não traz boas lembranças. Mas a gente não pode desconfiar, né? A gente também não pode achar que isso vai ser o ritmo que vai ditar a atuação do Mark Marques. Mordido ele tá, porque mesmo, vou parar, não tô desempenhando como eu quero, história, né? História porque depois ele vem pra cima e aí vai tentar buscar a vitória. Cara, eu acho que ele tem tudo pra se recuperar agora nessa primeira parte, principalmente nessas provas na Europa. Tá, vem provas muito interessantes aí, vem pistas muito interessantes, onde o desempenho dele é muito acima dos demais. Só que o problema é equipamento, né? O problema é acerto, é ajuste. Vai depender muito do ajuste, muito do acerto. Realmente, nas 2 últimas corridas, ele não se mostrou confortável, nada confortável. E eu acho que passa muito pelo que a Ducati fez nesse período de um mês aí, o que vai entregar para ele. Porque pro Bagnaia eu não tô entregando nada mais, né? Sim. Pro Bagnaia o esforço é bem menor do que vai se fazer de esforço pro Mark Marques. Primeiro que é o seguinte, não tá fechado que ele não vai correr ano que vem. Segundo, ele ainda é o melhor piloto da categoria.
e tem renovação para o ano que vem. E parece que ele não sai. Vai voltar para a Honda? Acho complicado, duvido. Até pelos acertos que ele fez, né? E que acertos, né? Sim. Afirmou agora que correu na Gresini de graça, que não teve salário. Então, quer dizer, tem umas outras ligações aí fora a desempenho de pista que acho que vão dar um norte para essa continuidade dele. Fausto, o que esperar da Ducati, né? A gente esperava, antes da temporada começar, que fosse uma repetição do que aconteceu o ano passado, um Marques extremamente dominante, fazendo 37 pontos em boa parte dos finais de semana, e o que a gente tá vendo, na verdade, é uma Ducati muito tímida, muito aquém daquilo que a gente viu, uma Ducati que realmente parece que se perdeu um pouco nesse conceito de 2026, que na verdade é um grande Frankenstein dos últimos 3 anos. Agora teve um mês para parar, respirar e entender tudo o que aconteceu. Mas é tempo suficiente para a Ducati botar as coisas nos eixos? Pois é, e teve um mês para testar também, né? Testou 850, vai testar também na segunda-feira, vai ter um teste oficial logo depois da corrida. Acho que esse mês para a Ducati foi precioso, né? Eles estão desenvolvendo o máximo possível para poder se aproximar da Aprilia, que inclusive em velocidade máxima foi mais rápida que a Ducati no último GP. Agora, a situação do Marc Marquez é difícil, né? Ele ganhou lá em 2018, em 2019, ganhou a sprint no ano passado, mas ele está numa fase que, assim, acho pouco provável. Circula o rumor também, como o Hamilton falou, dele voltar para a Honda e tudo mais, mas ele tem dado entrevistas, pode ser blefe, como disse muito bem o Hamilton, pode ser blefe, ele fez isso a vida inteira, porém, parece que é um blefe que vem mais de dentro, não é só uma fachada, não. Ele disse que com o atual calendário de 22 etapas e já Q1, Q2 definidos na sexta-feira, você não tem nenhum treino que possa realmente servir de ajuste, porque você já tem que preparar no treino livre 1 o que você vai fazer no treinão que define Q1 e Q2. No sábado tem o outro treino livre que também você tem que preparar para o Q1 e Q2, quem foi para a repescagem, quem foi direto para o Q2 preparar a moto. A corrida sprint exige um outro ajuste na moto, tanque menor, tudo mais. Então, a temporada é muito desgastante, com 22 grandes prêmios, mais treinos oficiais, mais testes, mais visitas, mais propaganda que tende a aumentar. E o Marc Marquez falou que nesse tipo de situação, uma carreira dura de 10 a 15 anos. E a gente vê que ele está lá há 19 anos no Mundial, está há 19 anos, vai fazer está fazendo a sua 14ª temporada na MotoGP e fala em parar. Ele fala muitas vezes em parar, deu 2 entrevistas para podcast, falando que o corpo quer vencer, o corpo quer pilotar, mas ele percebeu que a vida é maior, é mais importante e tal. Então, essa incógnita, acho, 26, Marc Marquez, reta para ganhar o 10º título. 27, ele está empurrando o máximo possível essa definição para 27 e 28, o que quer a Ducati, ele quer 27 ou 28, e talvez ainda esteja, no fundo, querendo levar a decisão do título para 26, não vai conseguir, né, sem definir o seu futuro. E a Ducati, preocupada com ele, pensa em 2 nomes para sucedê-lo. Porque ainda tem uma outra coisa que ele falou na entrevista, eu tenho um trecho da entrevista aqui, mas ele falou assim, vai chegar um piloto vencedor e a ordem natural das coisas é o piloto jovem superar o piloto velho. Eu nunca tive esse problema na minha carreira, porém, terei que aceitar se isso acontecer. Então, ele ainda põe em dúvida 27 e 28, especialmente 27. E cresce um rumor, que é um rumor, como tudo é rumor, porque está tudo dependendo do pacto da discórdia virar concórdia, porque eles querem um percentual estilo Fórmula 1 na participação de lucros. Isso não aconteceu. Houve um impasse nos Estados Unidos. Vamos ver se em Jerez a conversa com a Federação Internacional, com a Dorna, que agora é MotoGP, segue, né, Sports Entertainment Group, consegue avançar para que eles, aí, a partir daí, definam os contratos individuais, e tudo isso depende do Marc Marquez. Vamos ver o que vai acontecer. A Dorna, que é menos espanhóis no campeonato. Hoje a gente tem 9 espanhóis e 6 italianos na MotoGP, num grid de 22, com mais 2 franceses. Fora deles só tem quem? Diogo Moreira, o turco Toprak, o australiano Brad Binder, que também está com o pé a pé, né? O Ayogura, que fez essa mudança surpresa para a
a Yamaha, e o sul-africano. Então, o Brad Binder, que também, o australiano Miller, né, que também pode dar a pé. Então, a Ducati, prevenida com essas contemporizações do Marc Marques, escalou como eventuais sucessores do Marc Marques, caso ele não continue, e ele tem que decidir isso o mais rápido possível, está dando sorte, porque está tudo indefinido. Di Giannantonio, que é o melhor Ducati no campeonato e quer status de piloto de fábrica, ainda que não esteja na equipe oficial, mas pode estar, né? Ou o Fermin Aldeguer, que por enquanto tem abrigo na VR46, mas pode ir para a equipe oficial. Mas uma equipe oficial com 2 espanhóis, um deles sendo o Marc Marques, é aceitável para os italianos, né? Mas uma equipe oficial com Fermin Aldeguer e Pedro Acosta talvez não seja tão aceitável para os italianos quanto seria o Fábio Di Giannantonio, lembrando que a Aprilia, como disse o Hamilton, terá, ou muito provavelmente terá no ano que vem, Bezzecchi e Bagnaia, 2 italianos, né? Então tem essa disputa italiana dentro das marcas. Vamos ver o que vai acontecer na próxima corrida. Acho que o Marques vai andar tudo que pode. Ele, depois que caiu naquela corrida que o Hamilton narrou no ano passado, ele voltou de 20º com a moto toda avariada e conseguiu chegar na zona de pontos ou ficar perto disso. Vem de uma 5ª colocação depois de cumprir a volta longa nos Estados Unidos. Então, vontade ele tem. Mas ele disse que cada vez que cai, ele pensa, podia ter me machucado, já me machuquei o suficiente, será que tá bom ou não tá? E ele falou assim, se eu não tivesse ganho o 10º título, ele falou assim, se eu não vencesse em 2024 na Gresini, eu me aposentaria insatisfeito, porque não fui campeão pela melhor moto. E depois que ele venceu o título do ano passado, ele falou assim, agora eu posso me aposentar satisfeito. Pode ser engano, pode ser uma jogada para desconcentrar os adversários, deixar o Bezzecchi e o Martin é mais fácil de desnortear, né? Pode ser. Porém, pode ser um fato, né? Porque dinheiro ele tem. Não precisa do dinheiro nem da Honda, nem da Ducati, nem de ninguém. E pode, depois de tantos acidentes e tantas sequelas, 19 anos no Mundial, 14 anos na MotoGP, se vencer mais um e desempatar aquele duelo que a gente sabe que demora desde que o mundo é mundo, aí ele poderia ficar à vontade. Porém, a Ducati não vai deixar isso acontecer. Ou vai escalá-lo de uma vez, né? Ou vai falar, então você desce agora, avisa que vai descer. E só para falando que avisa que vai descer, o Martin, como disse o Hamilton, cumprindo o aviso prévio, é muito bom, né? Que foi assim que ele ganhou em 2024 e é assim que ele pode ganhar em 2026, cumprindo o aviso prévio, porque ele não fica na Aprilia. Chega o Bezzecchi, chega o Bagnaia e ele sai muito provavelmente para a Yamaha. E vai ser uma coisa incrível, né? Desculpe, Guilherme. Eu li hoje, eu até procurei aqui, não achei a fonte, mas um jornalista que é especializado em MotoGP escreveu o seguinte, que ele acredita que a ida do Acosta para a Ducati para fazer dupla com o Marc Marques pode ser um efeito que teve a ida do Lorenzo para fazer dupla com o Valentino, que aquilo remorçou o Valentino, que o Pedro Acosta pode renovar a vontade de pilotar do Marc Marques. Cara, eu não sei, eu acho que fica uma grande incógnita, né? Porque mas que são situações diferentes. É interessante, é para pensar. Cara, eu não sei até que ponto o Marc Marques precisa ser renovado, precisa ter algum estímulo para continuar correndo. Acho que por si só ele já é estimulado, entendeu? Sim. Eu acho que eu vou mais nessa linha de pensamento que o Fausto expôs. Eu acho que é mais uma situação que ele pode ser superado pelo jovem piloto, que está buscando um lugar onde ele consiga desempenhar melhor, onde ele consiga ter a resposta que ele quer para ganhar a corrida, que é o Pedro Acosta. Hamilton, continuando no que o Fausto falou, eu quero ouvir de você, que eu achei muito interessante a questão da linha sucessória de Marc Marques. Fábio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer, você acha que são bons nomes para tocar essa linhagem, caso ele resolva aposentar? Eu penso, a minha linha de pensamento é a seguinte, equipe italiana, tá? Eu acho que tem que ter um italiano ali. Não obrigatoriamente, porque o que está se vislumbrando aí, caso ele renove, é a dupla com Pedro Acosta. Seriam 2 espanhóis numa equipe italiana. Mas hoje o Fábio Di Giannantonio é o melhor deles. Sim. É o cara que tem a moto na mão, tá respondendo, tá ganhando sprint, tá fazendo pódio. Eu acho que ele tá pedindo passagem numa equipe grande, numa equipe de fábrica. Se não for a Ducati, vai ser em alguma outra. Porque provavelmente estão de olho nele. Levantou a mão.
Tem prioridade. Eu vou só dar minha discordada aqui, o Hamilton, porque eu quero ouvir o Fausto também. Eu acho que o Di Giannantonio, acho que tá muito cedo pra gente falar que ele realmente tá merecendo isso, porque ele teve uma fase muito complicada no ano passado, caiu muito de produção, esse ano ele tá bem. Mas eu acho que quando a gente faz o balanço geral, o Di Giannantonio ainda tá o pé atrás. Eu colocaria o Aldeguer na frente. Não, mas eu tô falando em termos de italiano. Aí tudo pra bem. Pra mim, ele é o italiano da vez. Sim. Eu acho que o espanhol da vez não é nem o Aldeguer, é o Pedro Acosta. Ah, claro. Ok? Só pra gente situar ali nas duas nacionalidades. Sim. Fausto, sua visão. Pois é, eu acho que o Di Giannantonio está em grande fase, né? Fez 2 poles em 3 corridas, esteve perto do pódio no Brasil, e ele tem propostas da Trackhouse e tem propostas também da Tech 3, né? Que pode mudar para a Honda, mas ainda assim faz uma proposta para ele. E tem proposta da Pramac. Então ele tem, fora da Ducati, 3 propostas. Das 5 fábricas, ele tem 3 propostas. Ele só não tem proposta da Honda. ainda. Então ele está em grande fase, ele quer um aumento salarial, não tem dúvida que ele quer e merece um aumento salarial, e ele casou bem com essa moto, coisa que não aconteceu com o Alex Marques, que disse que está sobrevivendo, né? Então ele está numa fase que ele pode pleitear ou uma vaga na equipe, ou um aumento salarial, ou um tratamento igual, que era o que o Marques queria. O Marques, de início, em 2025, ele, eu fico na Gresini e vocês me dão um equipamento de fábrica. Mas aí eles quiseram trazer, por tudo que o Marques traz, soma de visibilidade e tudo mais. Mas se o Marques efetivamente decidir sair, a gente também não sabe se isso vai acontecer ou não, se é só um jogo de cena, o Fábio Di Giannantonio acho que seria um substituto muito bom, porque acho que seria difícil para a Ducati segurar 2 espanhóis, ainda mais no momento que ela está perdendo a Aprilia. A Aprilia vai ter 2 italianos em 2027, que pode mudar tudo. Em 2027 a Yamaha pode andar bem, a KTM pode andar bem, porque vai ser tudo diferente, mas o momento é agora e a decisão tem que ser tomada agora. Aliás, a Ducati peitou essa norma não escrita da nova direção da Dorna, né, a SEG, que não quer mais espanhóis na MotoGP, o que fecha as portas para quem? Para o Manu Gonçalves, mas a Ducati peitou essa norma não escrita e disse, não, o Olgado vai estar na Gresini no ano que vem. E o Olgado é o quê? Espanhol. Né? Que o Alonso não conta, né? Porque ele é colombiano, né? Então ele deve ir para a Honda, numa posição junto com o Quartararo, deve ir, mas não está tudo represado por conta da discussão maior, mas a Ducati falou, nós vamos trazer o Olgado. O que fecha a porta também para quem? Para o Bulega, né, que ganhou ontem, são 3 etapas, ganhou 9 corridas, né? Ganhou 9 corridas. O Bulega está em grande fase, ganhou todas. E o Bulega também negocia com quem? Com a Trackhouse, com a KTM e com a Pramac. Então, e o Bulega poderia ser um substituto à altura, guardadas as proporções, né, da Superbike para a MotoGP, da saída do Marques. Porém, a Ducati não quer botar o Bulega numa equipe oficial, quer colocá-lo onde? Na Gresini, que já não aguenta mais receber recado de cima para baixo da Ducati, né? Porque ela está perdendo o Aldeguer, ela está perdendo o Alex Marques, e ela vai aceitar o Olgado e quer colocar também um italiano, quer colocar o Bastianini. Aliás, falando em KTM, confirmado hoje, né, o Maverick Viñales, mesmo com 1 mês de recuperação, não vai correr em casa, não vai correr na Espanha. Quer dizer, a situação do Viñales, que também estava cogitado para ser ao lado do Alex Marques, piloto oficial KTM em 2027, está comprometida, porque se ele está com esse tempo todo, o acidente foi em julho, na Alemanha, né? Foi em julho do ano passado, ele não recuperou até agora. Então, a situação do Viñales, que tem 31, né? Não é tão sólida assim. Então, o mercado está o samba do piloto doido, e lá em cima, na cobertura, também a discussão rolando entre associação de equipes, associação de fabricantes e organização do Mundial. Hamilton, o Fausto entrou agora a pauta que eu ia puxar, que é a KTM, né? A situação do Viñales é complicada. O Viñales, se a gente for olhar a situação de mercado, o cenário para ele é muito favorável, né? Ele estava ali bem cotado para pegar uma vaga na equipe oficial ano que vem, aproveitando a saída do Acosta, a possível não continuação do Brad Binder. O Viñales tinha ainda tem, na verdade, uma posição muito boa para formar uma dupla com o Alex Marques.
mas querendo ou não, essa lesão pode prejudicar muito a continuidade da carreira dele. Vamos ver quando ele vai voltar, né? A previsão é alemã, Exato. né? A previsão é alemã, que seria a prova seguinte. Não corre agora, corre na França. Mas, como o Fausto falou, a lesão foi em julho, ele passou todo o período do ano passado, e agora esse parafuso apareceu solto, ele não completa o final de semana em cota, vai para cirurgia, tem aí um mês, ele não está recuperado ainda. E agravante, né? O Paul Espargaró também está machucado. Sim. Machucou a mão agora, nos preparativos agora para a Race. Também machucou a mão. Então vai alinhar só com a Enea Bastianini. Não vai ter a segunda moto. Sim. Aliás, família Espargaró, uma difícil. maré complicada, né? Cirurgia lá do Aleix, 4 vértebras reparadas na cirurgia. Não vai ter, não sabe quando volta. E, meu amigo, é melhor nem voltar, né? Fica na bikezinha ali, de leve, né? Porque foi feio, foi complicado. Sim. 6 horas de cirurgia. 6 horas de cirurgia. Quer dizer, não é mais o Aleix Espargaró de ritmo de corrida, né? De calendário cheio, né? Uhum. Então não pode dar essa bobeira, né? Eu acho lamentável, né? A KTM só alinhar com uma moto para esse próximo Grande Prêmio. E eu não vou nessa linha de que o Viñales não tem espaço e tal. Eu acho que ainda tá cedo, né? Vamos para a quarta etapa, são 22, quer dizer. Se ele volta em Le Mans, volta 100%, vai ter mais tempo para se recuperar, vai ter o restante da temporada. E, cara, eu acho ele um bom piloto. Vai lembrar que ele é aquele piloto que tem vitórias por marcas diferentes, né? Sim, são 4 tem marcas esse diferentes. recorde, né? Então, ele é um piloto que ajeita a moto, é um acertador de moto, enfim. A maré da KTM não é das melhores, né? Não tem todos os recursos, essa é a verdade. O orçamento está bem reduzido, então eles vão fazendo o que pode. Mas eu não vou nessa linha de que ele pode ser descartado para a próxima temporada, não. Acho que ele tem espaço. Eu fico na torcida, eu gosto do Viñales, acho ele um bom piloto, apesar de decisões erradas que ele tomou na carreira dele, fechando muitas portas para ele ao longo dos anos, mas eu acho ele um bom piloto. Eu fico na torcida, né? Que ele consiga voltar. A gente fez essa comparação no início da temporada, né? O 100% de um piloto de moto hoje é tipo bateria de iPhone. Vai cair na capacidade ao longo do tempo, o 100% na verdade você vai ver lá é 92, é 86, mas pelo menos entregando o máximo que consegue para garantir uma continuidade, né? A gente ainda acho que tem espaço para ver o Viñales continuando. Vamos falar agora das japonesas. Vamos entrar então... fala, Fausto. Só um instantinho. Fechando sobre a KTM, né? Quem seria o substituto, como o Hamilton falou, o Paul Espargaró está lesionado. O Dani Pedrosa não quis fazer essa substituição. Aí tinha quem? Tinha o Mika Kallio e tinha também o Jonas Folger, que não iam somar nada a não ser despesa, né? Verdade. A não ser despesa no orçamento da KTM, ainda mais da satélite da KTM, que pode vir a Honda. Então, eles resolveram não alinhar uma segunda moto. E sobre a KTM, uma notícia boa, né? A volta do Kurt Trieb, né? Que foi engenheiro de motores da KTM, foi o desenvolvedor do 850 da KTM, que foi o primeiro a ser apresentado, que passou meteoricamente pela Honda, ficou 9 meses na Honda e voltou para a KTM. Não sei se ele... Dizem as notícias que ele voltou porque quis, ou não sei se voltou porque não deu certo, ou porque não se deu bem com o Romano Albesiano, que saiu da Aprilia para lá também, ou com o Alberto Pucci, alguma coisa houve, porque ele saiu da KTM para a Honda e voltou para a KTM, no momento que a KTM não sabe nem se vai ter equipe satélite no ano que vem, né? Não sabe nem se vai ter equipe oficial, aí vai ficar, mas se perder a satélite vai ficar com só uma equipe, né? Então, a volta do Trieb é assim, enigmática, mas é um reforço para o desenvolvimento da nova moto. É isso aí, vamos falar agora um pouquinho de Diogo Moreira, vamos falar do nosso brasileiro que vai correr esse fim de semana em Jerez, lá na Espanha. Hamilton, balanço do Diogo até agora é bastante positivo, né? 3 13º lugares, chegou a beliscar um top... Chegou a beliscar, não, foi o 10º colocado na corrida sprint aqui do Brasil, ficou pertinho de conseguir pontuar na sprint. É um início de temporada sólido do Diogo. Promissor, né? Para mim é um início promissor. Acho que dentro do... Eu gosto muito do que o Diogo faz de traçar metas, né? De traçar, de ter os planos e mostrar isso como ele vai fazendo, né? O objetivo é 15º. É 15º no campeonato. E tá cumprindo 3 vezes
na 13ª posição, muito bem na Sprint Race no Brasil, sem apressar nada, primeira temporada, o Fausto sempre fala isso, e é a maior verdade, a segunda temporada do Diogo é muito boa. Então essa primeira temporada é de aprendizado. Ano que vem vai estar todo mundo no mesmo nível, né? Porque a motorização muda, tudo igual, todo mundo vindo para cima igual, e o Diogo com experiência de 22 etapas, de 22 finais de semana na categoria principal, com treino, com sprint race, com corridas. Então é um outro Diogo Moreira, mas eu acho que é por isso que é promissor. Por isso que esse futuro é promissor. Por isso que esse futuro pode entregar para gente, ano que vem, um top 10, um pódio em algum GP. Entendeu? Acho que as coisas tem que vir aos poucos. Ah, quando vai ser campeão? Às vezes nem vai ser campeão. Sabe? Já foi. Já foi campeão mundial. Sabe? Não é pensar nisso. É igual lá o João Fonseca. Quando vai ganhar o Grand Slam? Pô, não sei. O João Fonseca tá aprendendo. Tá se desenvolvendo como atleta, como tenista. Sim. Mesma coisa pro Diogo Moreira. Tá aprendendo, tá se desenvolvendo como piloto na categoria principal do Mundial de Moto Velocidade. Ninguém tem bola de cristal, né, para falar, vai. Alguém acharia que o Brad Binder ganharia uma corrida num dia de chuva porque ele não trocou pneus, ficou na pista num acaso? Então são essas situações que ninguém prevê. Então não dá para ser pitoniza. Dá para a gente ver e ouvir o que o piloto e que a equipe estão falando. Ó, vai ser aprendizado, vamos buscar isso aqui, é isso que eu vou fazer e tal, e acreditar nisso. Não dá para eu querer acreditar e pensar que vai entregar o que eu quero agora. Não é o que eu quero agora, é o que está determinado para ser feito. É a tal da catarse, né? Sim. A gente quer catarse, a gente quer aquele momento, a gente quer a glória, e não é assim. No esporte não é desse jeito. Tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que dar tempo de aprendizado. E eu acho, Fausto, inclusive, uma das coisas que mais me chama a atenção, o Diogo tem essa consciência do aprendizado, do momento, mas mesmo assim, ele tá conseguindo se manter em linha com os demais pilotos da Honda, que são todos experientes, inclusive o companheiro de equipe dele, o Zarco, que é, eu acho que o segundo piloto com mais GPs disputados na classe rainha, segundo ou terceiro, se eu não me engano. Isso é o grande ponto positivo do Diogo, né? Tá aprendendo, mas tá também se mantendo a par com os demais. Pois é, o Diogo é muito amadurecido. Também para ele essa corrida de Jerez vai ser muito importante, né? Chance de chuva 45% na sexta-feira, que define Q1 e Q2. Olha o sufoco. 45% de chance de chuva na sexta-feira. Depois 20% no sábado, 5% no domingo. O Diogo, como o Hamilton disse, se propôs a fazer top 15 no final do ano. E surgiu essa semana uma notícia, porque o Alonso está indo para uma vaga na equipe oficial, muito provavelmente, né? E essa vaga estaria, segundo consta, disseram no contrato do Diogo, que no segundo ou no terceiro ano ele estaria na equipe oficial. E depois surgiu um outro detalhe sobre isso, que na cláusula, possível cláusula, porque a gente não viu, do contrato do Diogo, estaria fixado que se ele terminasse o campeonato no top 10, ele teria uma vaga na equipe oficial, né? Então, é muito difícil chegar no top 10. Mas o Diogo foi 10º, como o Hamilton bem lembrou, lá no Brasil. Foi bem difícil a etapa do Brasil para o Diogo. Segunda etapa dele na MotoGP, correndo em casa, solicitação imensa. E ele só tem 21 anos. Aliás, Diogo Moreira, que tem 85 largadas no Mundial, 3 na MotoGP, das 85, 3 na MotoGP, 5 vitórias, 4 vitórias na Moto2, onde ele foi campeão mundial, tem 3 poles na Moto2 e tem 13 pódios, sendo 10 na Moto2. Então, ele que vai completar 22 anos, quarta-feira, dia 23, o Diogo. Opa. Parabéns para você, parabéns. Diogo Moreira, completando 22 anos na quinta-feira, que é o dia da coletiva. Hoje é 20, 23, 21, 22... quinta-feira. Quinta-feira, no dia da coletiva lá do GP da Espanha. Então, e é uma pista que o Diogo conhece, gosta, é uma pista travadinha, né? Então, vamos ver como é que ele vai se sair, morro abaixo, lá da curva 5 para a curva 6. Mais um grande teste para o nosso piloto, que, a meu ver, está indo muito bem. Porém, não duvidem que o Toprak vai melhorar de acordo com o equipamento, com a melhoria do equipamento ao longo da temporada. Então, esse duelo que hoje está de goleada para o Diogo, está 13-1, né, para do Diogo sobre o Toprak, tende ao Toprak voltar a pontuar. O Toprak anda uma barbaridade, está pegando a mão da moto, tem uma desvantagem no momento técnica com o Diogo, mas eles estão em constante evolução, têm concessões, estão testando exaustivamente. Então, essa tendência
esse espaço grande tende a diminuir, vai ser outra atração desse campeonato histórico de 2026, o pega entre o turco tricampeão do mundo e o brasileiro campeão do mundo na Moto2. Curiosamente, o Fausto falou, né? Um top 10 garantiria para o Diogo a vaga na equipe oficial. Nesse momento, o 10º colocado é Luca Marini. A briga direta pela vaga. 23 pontos pro Marini contra 9 do Diogo. O Diogo que inclusive tá logo atrás do Johan Zarco na classificação. O Zarco é o 15º, o Diogo é o 16º. 13 pontos pro francês contra 9 do brasileiro. É isso. Então isso aí já dá... Zarco, 9 pro Diogo. E dá uma dimensão do trabalho que o Diogo vem fazendo. Mas, já que o Fausto mencionou o Toprak Razgatlioglu, vamos falar um pouquinho da situação da Yamaha, Milton, porque a gente ainda não tem a expectativa de troca do pacote, né? Fala-se muito de Le Mans, uma nova especificação do motor M1 e tal, mas por enquanto a gente tem uma Yamaha que tá apresentando os pequenos bilharecos, tá sofrendo, mas começa a ter uns resultados aqui e ali, né? Toprak foi bem no TL2 do Brasil, Quartararo conseguiu ir bem na classificação da França, ainda tá devendo em ritmo de corrida, mas dá pra ver que volta lançada tá um pouco melhor do que se esperava. Eu acho que tem um fator aí que eu não tô achando legal, que é o Quartararo tá falando demais, né? O Quartararo tá na bronca, o que ele pediu não recebeu, mas também o momento não dava pra entregar, né? E o Quartararo tá metendo a boca, né? Falando muito. Eu não sei se isso pode atrapalhar o que vem sendo feito para desenvolver o equipamento. Acho que ele é profissional a ponto de fazer um restante de temporada, restante, sei lá, porque tem tanta coisa, né? Uma temporada ainda, e entregar da melhor forma possível, né? Mas a cada insucesso que ele tem, ou ele cai, ou a moto não responde, ele abre a boca e fala um monte de coisa, fica reclamando e tal. Acho que chega uma hora que tem que parar de reclamar. Tá ruim, tá complicado? Vamos trabalhar, porque reclamar não vai adiantar. Entendeu? Acho que os esforços estão sendo feitos. E, assim, é muito complicado para qualquer uma das equipes, e aí quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem investimento, quem não tem, quem tá afim de ganhar agora e quem não tá afim de ganhar agora, de botar dinheiro agora, de botar investimento agora para uma motorização que vai mudar para o ano que vem. Então é terminar agora da melhor forma possível, é desenvolver o equipamento que é novo, é um equipamento novo, e em paralelo tocar o que vai ser no ano que vem. Eu acho que o esforço que está sendo feito pela Yamaha para agora é imenso, é enorme, para um fim de temporada em que você praticamente vai abandonar o que você tem aqui. Você vai levar muito pouca coisa. Sim. Você vai começar praticamente do zero na temporada que vem, com a nova motorização. Então eu acho que o esforço é muito grande agora, está sendo muito grande agora. Eu acho que até acima das demais, até porque tem concessão, pode fazer, então não vai deixar de aproveitar. Então eu acho é complicado. O time está jogando para um lado e o principal piloto está jogando para o outro. Então acho que esse é um ponto que tem que ser corrigido dentro dessa garagem. Fausto, querendo ou não, o Quartararo é o principal piloto ali dentro. Até por toda a relação que foi desenvolvida ao longo dos anos, seria de bom tom terminar de uma forma mais respeitável, né? Depois de tantos e tantos anos de bom relacionamento, Quartararo e Yamaha. Pois é, o Quartararo está fora do desenvolvimento do projeto da 850. No ano passado ele andou muito bem em Jerez, largou na pole, chegou em segundo. No Brasil ele largou em quarto, largou em segundo, né? Chegou na primeira curva em segundo. Ele tem uma pilotagem, um estilo de pilotagem muito veloz, muito rápido, muito eficiente, porém o relacionamento dele com a Yamaha no momento é bastante fraco e eles não vão dar nada para ele desenvolver e ele vai ficar falando, e eu acho que ele tem que honrar a empresa que paga o salário dele, né? Então, a situação dele é diferente da do Martin. Aliás, a do Martin foi pior que a dele, né? Quando ele relutou, disse que a moto era fraca, que não queria ir, sem nem ter subido na moto. Então, são condutas que não são boas para pilotos campeões mundiais, para pilotos que são referência para jovens pilotos, para a juventude de maneira geral. E acho que uma mudança de ares vai fazer bem ao Quartararo. Espero que ele ande bem na Espanha, uma pista onde ele conhece muito, gosta muito e foi bem no ano passado, mas o momento da Yamaha é esse, e ele tem que segurar aí esse rojão e fazer o melhor possível, como ele fez no Brasil, como tem tentado fazer, mas ele fica nervoso, ele é muito nervoso, então ele fica chateado, fica frustrado, né, com a situação e fica fragilizado. Eu acho que a equipe Yamaha vai mudar completamente, né? E inclusive a equipe satélite só permanece o Toprak, dos 4 só fica o Toprak, e
O Miller é importante por causa da política, né? Quem falou? O Scott Redding falou isso recentemente. Ele falou, pô, só tem espanhóis, favorece os espanhóis e tal. Um pouco de forçação de barra dele, mas tem um fundo de verdade. Em relação a esse caso de Adelaide, eles precisam de um piloto para promover Adelaide, que está todo mundo contra porque vão tirar uma pista ótima para fazer uma pista provavelmente péssima, ou ruim, ou muito pior do que a comparação. Aí eles, se tirarem o Miller, ficam sem a referência, porque o Miller já esteve lá em Adelaide e tal, não sei o quê. Aí poderia subir o Senna Agius, que é australiano, vai bem na Moto2 e pode ser, e não é nem espanhol, nem italiano, né? Então, poderia ser uma solução para a Yamaha, mas acho que a Yamaha só fica o Toprak em 2027, entram Martin, Ogura e talvez um terceiro piloto, que pode ser o Agius, pode ser um outro qualquer, porque estão na caça para fechar esse contrato da equipe satélite. Seria uma saída, uma solução não para a Yamaha, né? E sim para a Dorna, né? Ter um australiano para justificar essa pista de Adelaide, né? Que é injustificável até agora, né? Vai ter que apresentar uma coisa muito boa, fora do comum, porque se vier com um lugar comum, né? E com questão de segurança em dúvida, é dentro de um parque, né, meu amigo? É complicado. A pista é dentro de um parque, né? Então vamos ver, sei lá, não é motocross, né? Não, é difícil. Tem árvore, tem isso aí, tem árvore, naturais. Né? Vamos lembrar, né? Ilha de Man já fez parte do Mundial, saiu por um motivo. É muito raro você ver corrida de rua de moto por um motivo. E a Adelaide vai juntar tudo no pacote só. Mas tem um rumor, inclusive, que rola, eu já vi alguns veículos falando, que na verdade a Adelaide é como uma cortina de fumaça. Que na verdade o objetivo final seria levar o GP da Austrália para outro circuito, que é o circuito de The Bend, que ele foi inaugurado há alguns anos, que ele é usado no Supercars da Austrália. Acho que assim, eu não duvido de ser verdade, mas que é um plano, assim, por que você vai colocar o intermediário? Já joga a prova ali de uma vez, já que é pra trocar, troca de uma vez, não... eu não sei, pra mim tem um pouco da liberty mediatização de levar a categoria pros grandes centros globais e não sei o que. Adelaide tem o histórico da Fórmula 1, tudo pra tentar dar um gás nessa etapa, mas pra mim realmente não faz muito sentido. Um retrocesso. É um retrocesso, infelizmente. Comentários finais sobre MotoGP, a gente vai falar de outras categorias. A Milton vai, inclusive, falar de muitos nomes que passaram pela MotoGP, que ainda estão aí no imaginário da galera, mas expectativas finais para esse GP da Espanha do fim de semana, resultados, o que esperar? Acho que no frigir lá dos ovos, na reta final lá, é a Aprilia. Aprilia e Pedro Acosta beliscando uma terceira posição, um pódio, um Didier Antônio na corrida curta sendo mais agressivo. Acho que vai ficar no desenho que vinha até agora. Aprilia dominando, Ducati dependendo do Marc Marques, o Acosta brigando ali por uma vitória na sprint, uma terceira posição no GP, e o Didier Antônio na corrida curta fazendo a diferença. Porque acho que a pegada dele é para a corrida curta, para o GP já nem tanto. Fausto? Pois eu acho que o Marc Marques vai vir com tudo, né? Tentando buscar. Ele já está 36 pontos, não pode deixar fugir. O campeonato é grande, não tem nenhum sétimo no campeonato, mas vai ficando mais difícil. Ele vai correr em casa, caiu no ano passado, é um momento para ele mostrar que está na briga pelo título. E o Didier Antônio, com a Ducati, vai querer ficar na frente dele, mais uma vez. O Alex Marques não tem, acho que está fora de repetir a vitória retumbante, a primeira vitória inédita dele do ano passado. O Bagnaia é muito bom nessa pista, mas o pega vai ser Aprilia versus Ducati. O Bezzecchi precisa cair menos, né? O Rivola, em 3 sprints, o Bezzecchi caiu em 2. Então ele tem marcado 25 pontos, mas ele pode marcar 37, né? Então é difícil para ele tem que mudar essa estratégia da corrida sprint. E o Martin vai com tudo o tempo todo, vai querer fazer, exemplo do Bagnaia, está cumprindo o aviso prévio, vai querer mostrar que tem talento para ficar, tem talento para ser campeão mundial mais uma vez, e tem, no momento, a melhor moto. Então, e quer dar um couro, dar uma poeira no Bezzecchi dentro de casa. Isso vai ser outro
outro aspecto interessante, né? Como é que vai ser esse duelo da equipe oficial. E vamos ver, o Ogura e o Raul Fernandes correm em casa também. O Ogura já está também cumprindo aviso prévio, né? Então, tem muitos aspectos a serem considerados nessa prova. Vai ser uma grande prova, uma prova que sempre lota e é sempre disputadíssima nas 3 classes. Então, não espero um fim de semana menor do que formidável e inesquecível. Tem um negócio aí, né? Se o Mark Marques vencer, por exemplo, ganhar a corrida, a sprint race e a corrida fizer 37 pontos, aí ele bota uma pressão, né? Sim, aí o campeonato muda. Aí a cabeça de todo mundo vai começar a explodir, né? Essa é a verdade. E ele pode fazer isso. Sim, eu acho que ele é o único piloto calhado nas 99 vitórias, né? Tem isso aí, parou ali, né? Parou ali, bateu ali, não sai dali. Ele Na verdade, ele tá segurando para fazer em casa. Sim, se ele... Vamos supor, vai, sprint race, leva o GP, 37 pontos, vai sair grandão. E aí o Bezek e Martin que se cuidem, entendeu? Bota uma pressão incrível. Agora, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou no último fim de semana. E rolou muita coisa nesse último fim de semana. Fausto já citou aqui por cima, né? Começando com o Mundial de Superbike, Assen, terceira etapa da temporada 2026. E Nicolo Bulega segue imbatível, pole, as 3 vitórias, 100% dos pontos disputados até agora. O Bulega fez 100% deles. E um pódio igual nas 3 corridas. Iker Lecuona foi segundo e St. Louis em terceiro. Bulega 186 pontos, o Lecuona 117. St. Louis agora é o terceiro, 82. Miguel Oliveira é o quarto, com 69. Fausto, só dá Bulega. Pois é, só dá Bulega e só dá Ducati, né, Guilherme? 9 pódios, 9 pilotos da Ducati. Pô, porque eles repetiram o resultado, né? Bulega, Lecuona e Lewis na corrida 1, na corrida da Superpole e na corrida 2. O Bulega em grande fase, né? Batendo na porta, o empresário dele já falou, ó, não vamos esperar a Ducati não, porque a gente tem outras ofertas, a Trackhouse, a KTM, que o Bulega está sendo bastante cortejado, e é italiano, tem um passaporte razoavelmente bom, né? A segunda maior presença no grid, então acho que o Bulega é o grande favorito para esse campeonato. O Miguel Oliveira ainda não pegou a mão da BMW, mas fez boas provas, né? Fez P4, está em P4 no campeonato, fez P7 na corrida 1, P11 na Superpole e P12 na corrida 2. E agora, essa vitória do Bulega foi a 13ª vitória seguida, empatando com o recordista Toprak Razgatlioglu. E alguém tem dúvida de que na próxima etapa, na Hungria, ele vai desempatar? Zero dúvidas, apesar da Ducati ter diminuído o fluxo de combustível para eles administrarem melhor uma potência para os outros tentarem chegar. Né? Tá difícil de chegar. Os milagres que o Toprak fazia com a BMW, antes com a Yamaha, depois com a BMW, não está dando nem para o Oliveira nem para o Petrucci fazer. Então, o domínio da Ducati. A Aprilia talvez pense em entrar na Superbike, mas ela está tão bem na MotoGP e ela não tem tantos recursos assim para brigar na Superbike. Já foi campeão mundial com o Max Biaggi, né, na época diferente. Né? O Max Biaggi usou mais de 20 motores, mas hoje as coisas são muito mais controladas e eles estão concentrando o gasto na MotoGP em uma fase que vai exigir um orçamento alto para virar a cilindrada 850 no ano que vem. Hamilton, Bulega merece a vaga na MotoGP? Merece, né? Pelo que ele tá fazendo. E aí, quando o Toprak saiu, né? A expectativa era, agora vai equilibrar o campeonato, né? Vamos ver outros pilotos aparecendo ali, uma disputa mais igual, né? Parece que é a sina da classe, da categoria, né? Tá até mais desequilibrado. Muito mais, né, cara? Tá muito mais desequilibrado, né? Nesse início, né? Por incrível que pareça, né? Eu particularmente, eu não esperava. Achava ali, não acreditava no Miguel chegando agora e tal. Sim. Mas assim, pilotos que... O Remy Gardner, que só chega lá atrás. Eu falei, pô, de repente vai dar uma melhorada, já tá lá algumas temporadas. O St. Louis, que é um bom piloto. Uhum. Falei, esses caras vão começar a aparecer, né? Porque a porta abriu, né? O bicho papão não tá mais lá. O leão já não tá mais tomando conta dessa jaula, né? Mas apareceu outro leão, né? Com uma juba maior ainda, porque não tá dando chance pra ninguém. O cara domina tudo. Enfim, a minha expectativa foi totalmente por água abaixo. Eu acho que ele merece já a vaga. Ele andou lá, não andou tão bem, mas andou, já testou, já sabe como é que é a bola da vez. E eu acho que o manager dele tá corretíssimo. Não vamos ficar esperando, pô. A oportunidade tá aí, a porta tá aberta. Sim. Outras equipes querem, vamos ficar esperando pra quê?
E aí vai lá, no final das contas, vai para onde? Vai para Gresini? Não, vai para de fábrica. Vai para Gresini, aí vai, onde é que vai ter a oportunidade? Vai correr atrás. O KTM oficial que é ele. KTM oficial que é ele. Só um adendo. Na Holanda chove. Né? Então, pô, na corrida 1, o Lecuona tá andando muito bem. Outro ingresso da MotoGP, né? Andou bem lá, mas não emplacou. E andou de Honda ano passado, agora tá andando de Ducati, tá andando na colar. E quando começou a chover, o Lecuona, que estava em segundo, mais de 2 segundos, fez uma volta 2 segundos mais rápido que o Bulega, se adaptou muito mais rapidamente ao piso molhado, passou o Bulega. Faltando poucas voltas, aí mas o Bulega seguiu ele, pegou as linhas dele, mas passou de volta e foi embora. E na corrida 2, ontem, ele também não largou em primeiro, mas rapidamente assumiu a primeira posição, sumiu, desapareceu da concorrência. Está invicto o Bulega há 13 corridas. Vamos lá, então, programação ainda do Mundial de Superbike, Mundial de Super Sport, vitórias de Jaume Maziat e Philippe Otti. Maziat tá na liderança, 106 pontos, seguido do Albert Arenas, piloto da Yamaha, fez 2 P2 e tá com 105, 1 ponto a menos só. E o Otti aparecendo agora no top 3 com 79. Falso, Mundial de Super Sport dando ainda os primeiros passos do campeonato, mas tá uma boa disputa entre Maziat e Arenas. Pois é, Ducati contra a Yamaha. A Yamaha 1 ponto ali. O Arenas foi campeão mundial de Moto3. O Maziat também foi campeão mundial de Moto3. O Philippe Otti não foi campeão, mas andou também na Moto3, andou bem e está fazendo também uma boa presença nesse início de campeonato, onde a Ducati está sendo fustigada muito de perto pela Yamaha. Vamos ver o que vai acontecer na próxima corrida. A Hungria é uma pista meio travadinha, pode ser que o Arenas consiga fazer valer a agilidade da sua moto. Vamos falar agora de outro brasileiro que tá mandando bem lá fora, Mundial de Sport Bike, que tem a presença do Humberto Maier, Turquinho Júnior. Infelizmente, início de nova era, nova classe dentro do Mundial de Superbike. Turquinho não conseguiu pontuar, P21 e P18, vitórias do Jeffrey Buis e do Ferry Flurakers. O Davi Salvador segue na liderança, Jeffrey Buis tá logo atrás, 69 a 64. Fausto, um início de nova era, uma nova classe, Turquinho ainda não conseguindo tirar tudo da moto. Pois é, tá difícil para o Turquinho, as Kawasaki são muito fortes, o Buis correu em casa, lidera o campeonato, já foi campeão mundial, então tá em grande momento. O Salvador é um piloto rápido também, mas o Turquinho vai pegar a mão, e especialmente numa pista onde ele já tinha feito pódio, né, no Mundial de R3, já tinha andado muito bem no Mundial de Super Sport 300, e a gente fica aí na esperança de que o Turquinho consiga pegar um embalo nessa metade do campeonato. Um campeonato de 12 etapas, né? Então é um campeonato menor, né? Mas a chance, porque tem muitas corridas ainda pela frente. E tivemos também, né, não sei se você vai falar, né, o Mundial Feminino, né, o Guilherme, que foi muito bom, né? Maria Herrera, um grande pega com a Beatriz Neila e a italiana Roberta Ponziani. Essa foi a ordem da corrida 1. Na corrida 2, a Neila bateu a Maria Herrera, né? Que a Maria Herrera é um portento, ganhou dos homens todos lá na época que competia no Campeonato Espanhol, anda muito bem, andou no Mundial de Moto-E, mas na corrida 2 ela perdeu para Beatriz Neila. A Lucy Bodeceu foi a terceira colocada, a Herrera lidera com 90 pontos, a Neila vem em segundo com 77 e a Ponziani em terceiro com 52 pontos. Isso aí, lembrando que a Paola Ramos, que tinha chegado empatada na liderança com a Maria Herrera, sofreu um acidente na corrida 1 e acabou ficando de fora do restante do fim de semana, está na 4ª posição. Mas, Hamilton, voltando aqui rapidinho para o Mundial de Sport Bike, o Turquinho ainda não conseguiu pontuar, mas é bom a gente ver os brasileiros correndo lá fora e abrindo as portas para os outros pilotos, né? Sendo inspiração para essa galera jovem que tá aí correndo no Brasil. Talento a gente tem, né? O que falta é o investimento, né? O investimento para correr numa categoria fora do Brasil é enorme, né? Você depende de vários fatores, patrocínio, oportunidade, questões políticas, né? E quando a gente vê um piloto como o Turquinho fazendo todo esse esforço, apesar de não estar pontuando, na categoria tá começando agora, mas como o Fausto falou, a gente sabe o valor dele, né? Uhum. Sabe que ele pode se superar, sabe que ele pode pegar a mão da moto, pegar a mão da categoria e fazer um bom papel, né? A gente quer ver mais Turquinhos lá fora.
outros pilotos tendo oportunidade. Esperamos aí que nesse embalo de Diogo Moreira, de Turquinho, de outros personagens no esporte a motor, que a gente possa ter oportunidade para outros brasileiros. Porque talento a gente já provou e muito que tem, né? Sim, com certeza. E ó, Mundial de Superbike agora divide um pouco as atenções nas próximas etapas. O Mundial de Superbike, Super Sport e o Mundial Feminino voltam a ocorrer na Hungria, em Balaton Park, 2 e 3 de maio, que também vai ter a abertura da temporada 2026 da R3 Blue Crew World Cup. O Mundial de Sport Bike, então a classe do Turquinho Júnior, volta a correr em Most, na República Tcheca, 16 e 17 de maio. Vamos... Fala, Fausto. Não, só fazendo uma retificação, o Bush está correndo de Suzuki esse ano, quem está de Kawasaki é o Artigas, tá? Ah, maravilha. E o Fernandes de Kove, a marca chinesa, que agora compete em mais de uma categoria do Mundial de Superbike. Muito bom. É isso aí. Agora a gente vai trocar as pistas pelo off-road. A gente vai agora... uma grande queridinha de Fausto Macieira. Ama Supercross. Ah, ele adora. Adora, né? Passa Adora. todo sábado à noite assistindo. Vira a madrugada se tiver. E olha, tá chegando na reta final. A etapa de Cleveland foi a 14ª de 17. Faltam 3 só agora. Tivemos então resultados: 450 SX, Ken Roczen vencendo a 4ª dele no ano, 3ª nas últimas 4 etapas. Ken Roczen tá vindo numa sequência muito boa. Cooper Webb e Justin Cooper completaram o pódio com 2 Yamahas. Agora, olha só a classificação: Hunter Lawrence teve uma etapa mediana, 286, Ken Roczen 285, um ponto só separando os dois, e o Cooper Webb em terceiro com 264, a 3 etapas do fim, ainda não está eliminado da briga pelo título. Na 250 SX tivemos mais uma vez a Costa Leste, vitória da Yamaha com o Nate Thrasher, primeira dele no ano, Landon Gordon e Cole Davis fechando o pódio. Cole Davis, que ainda é o líder, 181 pontos contra 160 do Seth Hammaker e 138 do Dexton Bennick, Fausto. Pois é, corridaça, né? Foi a 14ª etapa em Cleveland, que não fazia parte do calendário há muitas temporadas. Choveu e a pista ficou escorregadia, meio enlameada, mas ainda assim bastante boa. Infelizmente, o Eli Tomac, que estava em terceiro no campeonato, caiu nas costelas, ficou fora e provavelmente fora do campeonato. E é aquele formato Triple Crown, né? Triple Cláudio, né? Como falam os brasileiros, que são 3 finais. Você faz a classificação, vai para as 3 finais, é uma modernização do Motocross das Nações. Aí essas finais são somadas por pontos perdidos, ou seja, o vencedor perde 1 ponto, o segundo colocado perde 2 pontos. Aí eles somam as 3 finais, transformam os pontos perdidos em pontos ganhos. Então, na final 1, são 3 finais, não tem corrida, hit, não tem classificatória. O Hunter Lawrence, andando muito bem, venceu. O Roczen venceu a final 2, e na final 3 eles estavam muito perto, empatados ali, 1 ponto um do outro. O Roczen foi muito bem e o Hunter foi muito mal. Caiu. Aí, quando ele caiu, todo mundo caiu, né? Várias quedas. Aí o suspiro do tanque saiu, ficou vazando combustível nele, né? E desconcentrou e tudo mais. Então ele caiu mais outras vezes e foi apenas 14º na corrida, na final 3. Então a soma de pontos dele foi primeiro, quinto, que já foi mal na corrida 2, que também errou, e 14º na corrida 3, então ele ficou na 6ª colocação. Com isso, o Roczen, que estava a 10 pontos dele, descontou uma enormidade, né? Que o Roczen fez um corridaço, pô, e o Roczen é o querido da torcida por todas as lesões que já teve e tudo mais, por ser um piloto mais veterano. O Hunter tem um horizonte grande pela frente, e o Roczen está há 14 anos lá, ainda não venceu esse campeonato da 450, ele é da Alemanha. Então, ele tirou 9 pontos, tirou 9 pontos dos 10 de atraso que tinha, agora ele está a 1 ponto do Hunter Lawrence, faltando 3 etapas para terminar o campeonato, pegando fogo a Suzuki, que não tem partida elétrica. Quando ele cai, ele tem que quicar a moto, segurar na embreagem, botar ponto morto, quicar a moto. Os outros, quando cai, vai, aperta o botãozinho, pega e vai embora. Ele perde muito quando cai. E que todo mundo cai, né, no Supercross. Então, vai ser a próxima corrida vai ser na Pensilvânia, em Filadélfia, e ele está a 1 ponto do australiano. Então, esse título vai ser estrangeiro, né, porque o Webb está em terceiro, mas está com mais de
20 pontos de atraso em relação ao líder. Então, ou vai ser australiano com o Hunter, que é a lógica, ou vai ser alemão com o Ken Roczen, que é o que até os americanos gostariam que acontecesse. Na 250, o Seth Hammaker precisava jogar tudo ou nada, já estava com um atraso muito grande, venceu a primeira final, aí, agora vai. Aí, na segunda final, ele teve uma coisa na final 2, o Cole Davis, que é da Nova Zelândia, que também vai ser estrangeiro vencendo o campeonato, ele caiu, aí teve bandeira vermelha e a largada foi refeita. Né? Só que aí, em vez de ele ir para dentro do estádio, ele resolveu ir para fora do estádio. E teve uma senhora boazinha, uma samaritana, que falou, não sai não, que você vai ser desclassificado, porque ele ficou perdido, né? Teve um tombo coletivo lá, ele ficou perdido, ia embora para casa. Ia perder. Ele é o franco favorito para ganhar esse título, mas aí ele não foi embora. E o Nate Thrasher, na base da consistência, ele ganhou a final 2, e na final 3 o Hammaker também se perdeu. No final, classificação geral, o Nate Thrasher, com um segundo, um primeiro e um quarto lugares, foi o vencedor, e desde 2021 que ele ganha pelo menos uma por ano. Ganhou esse ano em um pódio todo Yamaha, com o Landon Gordon, que você se referiu aí, 18 anos, corria na classe Futures, né, que é uma júnior, tipo júnior, foi promovido para piloto oficial, tipo, profissional, na corrida passada, andou muito bem na corrida passada, mas não terminou, dessa vez fez pódio, ficou na segunda colocação, piloto de 18 anos, esperança norte-americana, e o Cole Davis fechou o pódio em terceiro. Então, o Davis segue à frente no campeonato, com 21 pontos de frente para o Hammaker, que deixou escapar uma oportunidade imperdível de descontar pontos num dia que o seu rival e líder do campeonato quase foi desclassificado, fora terminar em 14º, terminar em quinto, coisas que não são normais com o piloto da Nova Zelândia, que também tem 18 anos. Em que mundo ele vive, hein? Imagina ser desclassificado por uma coisa dessa. Vou ali. Mas ele ia embora. Vou em casa ali rapidinho e já volto. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisinha. Tô meio cheio de lama aqui. Como o Fausto bem falou, etapa da Filadélfia já nesse fim de semana, novamente a 250SX Leste correndo. E agora vamos falar mais um pouco de brasileiros que estão mandando bem lá fora. Vamos falar de Mundial de Motocross, que também correu com o Europeu de Motocross esse fim de semana, lá em Trentino, Pietra Murata, para o Mundial, a 5ª etapa da temporada. Na MXGP, vitória de Jeffrey Herlings, a segunda dele no ano, e deu uma esquentada na briga da MXGP. O Lucas Kennen segue na ponta, 231 contra 227 do Herlings, Tom Viale, 206. Na MX2, Sasha Kennen vencendo a primeira dele no ano e acabou a diferença do Simon Langenfelder. Tudo que ele construiu caiu para 3 pontos. Langenfelder tem 244, Kennen 241 e o Guillaume Farrés está mais atrás lá em terceiro com 204. E no europeu tivemos Bete Burcio correr desse fim de semana, uma etapa bem melhor do que foi a anterior, conseguiu pontuar um P12 e um P30, subiu uma posição na classificação, com isso agora ele é o 8º colocado. Fausto Pietra Murata pegou fogo esse fim de semana e o B conseguindo melhorar um pouquinho em relação ao que foi a difícil etapa anterior. Pois é uma pista sensacional, linda, mas também choveu. Né? Linda, tem uma pedreira lá atrás, as fotos são sempre maravilhosas, também choveu. E o Sasha Kennen, que é irmão do Lucas, que é a grande revelação da temporada na MXGP 450, o Sasha é o irmão dele que corre na 250, claro que largou na frente, claro que caiu, normal, caiu, mas venceu a corrida 1, à frente do Mats Valin da Kawasaki e do Guilherme Farrés da Triumph, e o Langenfelder caiu, todo mundo caiu, chegou em 10º na segunda corrida. Sasha na ponta de novo, caiu, mas levantou e venceu ainda. Por quê? Tem partida elétrica, né? Ajuda, né? Quando você cai, desliga a moto. Segunda embreagem, partida elétrica, venceu à frente do Farrés e o Valin novamente. E agora o Langenfelder está pressionado pelo Sasha. O Sasha 3 pontos do Langenfelder. Porém, o Sasha cai muito mais do que o Langenfelder, né? Então, o Langenfelder está na frente do campeonato, atual campeão e tudo mais. Mas o Sasha Kennen, quando parar de cair, vai andar demais. Desculpa, eu estou falando da MX2, tá? Estou falando da MX2. Agora eu vou falar da MXGP, tá? Eu falei da MX2, onde o Sasha Kennen corre. O Lucas Kennen é novato na MXGP. Na corrida 1, o campeão reinante, defendendo o número 1, o Romain Febvre da França, saiu na ponta. O Lucas Kennen estava com a corrida na mão,
igual o irmão, caiu também. E o Herlings passou o Febre a 3 voltas do final para vencer o veterano pentacampeão mundial, agora correndo pela Honda. O Viale fechou o pódio. Na segunda corrida, o De Wolf largou na ponta, o Kennen passou, o Geiser conseguiu uma P3 excelente, e o Geiser estava, isso é muito bacana, ele estava correndo, fazendo um tributo ao Valentino Rossi. O Geiser é multicampeão também, andou muitos anos pela Honda, agora está andando de Yamaha pelo primeiro ano. Aí ele fez um visual na moto, estilo Valentino Rossi, capacete Sol e Luna, azul e amarelo, VR46 nas laterais, e fez o primeiro pódio dele na Yamaha, nessa curta carreira. Ele está começando com a Yamaha, mas é um piloto tremendamente talentoso. Na geral, o Kennen ainda lidera, com o Herlings encostando a 7 pontos dele, não, a 4 pontos dele, né? Diferença pequena. O Tom Viale é o terceiro e o Geiser vem em quarto. E no europeu, a vitória foi do Francisco Garcia, da Kawasaki. Nicola Skodver, o dinamarquês da USC, foi o segundo colocado. O Garcia lidera o campeonato, o Strosberg está em segundo, a 40 pontos, né? 41 pontos, né? Diferença bastante grande. E o B subiu para a 8ª colocação com 63 pontos. Próximo GP é em Marival, La Capelle. Acho que não é esse fim de semana, né, o Guilherme? 24 de maio, tem um intervalo agora. Não é esse fim de semana, tem um intervalo bom aí, e o Bernardo andando melhor. Ele disse que se não tivesse chovido, ele andaria certamente melhor. Mas a chuva é uma coisa que você tem que contar com ela, especialmente na Europa. É isso aí, ó. O Fausto falou, vamos repassar aqui o calendário. A próxima etapa do Mundial de Motocross, França, La Capelle Marival, 24 de maio, Europeu de Motocross, 30 e 31 de maio, em Teuchenthal, na Alemanha, e o Beti Búrcio vai correr a próxima etapa dele no Espanhol de Motocross, 16 e 17 de maio, em Alhama de Múrcia. Agora, Milton, você acompanha esse mundo das duas rodas já há algum tempo. Pergunta importante, quem é mais doido, piloto de moto de pista ou de off-road? Ih, rapaz. Que aqui o Fausto ficou 10 minutos falando, porque caiu, quase foi desclassificado, caiu. Eu acho que a queda... Você cai até a pé, né? Até de bicicleta, né? Até de bicicleta os caras caem, até a pé eles caem. Eu acho que a queda na MotoGP, ela é mais perigosa. Tá? Posso estar enganado, sei lá, mas eu acho que ela é mais perigosa. Dependendo de onde você cai, qual a velocidade que você tá e tal. Eu acho que ela é mais perigosa. Então, tem mais risco na MotoGP. Eu acho o povo da moto de pista mais doido, porque os caras se quebram na sexta, operam no sábado, sexta-feira seguinte já estão correndo. É verdade, ó. Tem notícia aqui, ó. Augusto Fernandes com Yamaha e Lourenço Salvador e com a Aprilia vão disputar o Grande Prêmio da Espanha. E falar em quebrado, o Angel Piqueira está fora e o Marcos Ramírez é quem vai substituí-lo na MSI na Moto 2. Então, notícias importantes de última hora aí pra galera. Pilotos entrando aqui para aumentar esse line-up aí da MotoGP. Salvador e Augusto Fernandes da Yamaha, né? Tá Sim. Desenvolvendo equipamento e tal. Então já era esperado realmente que ele voltasse agora nessas pernas europeias, né? Porque a Yamaha, como sistema D das concessões, tem 6 wildcards para fazer no ano, então tem que botar realmente os pilotos ali. Antes da gente fechar aqui o bloco do Europeu de Motocross, vamos ouvir o Carlos Campano, que tá ali nessa empreitada junto com o Beti Búrcio. Roda aí. Fala galera, aqui na quarta prova do Europeu de Motocross, Trentino, na Itália. Na verdade que é um fim de semana muito desafiante. O Bernardo de novo mostrou muitas coisas boas. Terceiro posto no cronometrado, terceira posição. Ontem caiu na primeira volta, mas ainda assim conseguiu pegar um ritmo muito bom, passa muita gente da cabeça mesmo. Chegou na posição número 12. Hoje de novo na primeira volta, quando já estava entre os 10 primeiros na briga, caiu. Aqui no europeu o início é punk, a pista está meio molhada, muita gente para todo lado. Aí tem que se habituar um pouco, mas mostrou de novo muita garra, caiu de novo tentando chegar na frente. Mas isso aí, ele está com uma baita evolução, a gente está bem feliz com ele. Está muito rápido, só ajustar os pequenos serrinhos e vai estar aí lutando na frente. Daqui a pouco tem mais. É isso aí, vamos falar agora um pouquinho de duas rodas no Brasil. Afinal, falamos semana passada aqui no podcast da abertura do RN 1500 e agora vamos trazer o resultado final da etapa de abertura do Brasileiro de Rally Raid,
Tivemos então a vitória geral do Bruno Krivillin com o Gabriel Bruning e o Adrian Metz no top 3, separando entre as classes. Na Moto 1, vitória do Krivillin com o Metz em segundo e o Gabriel Tomati em terceiro. Na Moto 2, vitória do Gabriel Bruning. E na Moto Over e na Moto Big Trail, só dá o Ricardinho. Bob Martins venceu as duas. Ano passado, o Bob passeou também nas classes, começando muito bem. Fausto RN 1500, trazendo muitas emoções e boas disputas. Pois é, o Ricardo ainda foi quarto na geral. O Magic teve contratempos durante a prova, né? O Tomati também foi bem, o piloto da Yamaha, e vitória do Bruno Krivillin com experiência de campeonato mundial e se adaptando muito rapidamente ao rally. O piloto de enduro é sempre um piloto muito completo e versátil, que pode competir no motocross, pode competir no hard enduro e pode competir também nas provas de longa duração, como foi o caso dessa prova, uma prova imensa, que foi de segunda a sábado, lá atravessando 3 estados do Nordeste. Parabéns aos vencedores, parabéns também ao Gabriel Bruning, que se firma como um dos grandes nomes da Moto 2 e se candidata a entrar numa vaga na Moto 1 em 2027. Mas o campeonato está só começando, né? É, só a primeira etapa. E vamos ouvir aí os pilotos da Yamaha fazendo o balanço final dessa etapa do RN 1500. Um rally diferente aqui no RN, esse ano 5 etapas, com etapa maratona, um rally bem completo. Foi uma prova que iniciou no terreno que eu mais gosto, areia, depois a gente passou para muita serra, muita pedra e bem desafiador. Comecei fazendo terceiro nos primeiros dias, subi para segundo e hoje na última etapa consegui vencer a etapa na geral, então estou bem feliz por isso, o time também mandou super bem. De uma forma geral foi um bom rally. Finalizei em segundo na geral e fui campeão na minha categoria Moto 2. Muito feliz com o resultado e agora já pensando em Araxá. Agora, para fechar, Milton Rodrigues já narrou muitas provas de moto. Prova de MotoGP, Moto 2, Moto 3 é curta. 40 minutos, 45 minutos. Imagina narrar uma 24 horas de moto. Aí a gente ia ter que montar um time, né? Montar uns 3 ali, pelo menos. 6x4. Vamos botar 4 duplas. O problema é que o Fausto vai querer fazer as 24 horas. Não, mas aí tem que seguir o regulamento. Nesse último fim de semana a gente teve as 24 horas de Le Mans de moto. Sim, existe 24 horas de Le Mans em moto. Claro, não se usa o mesmo circuito de La Satre, né? Os 13 quilômetros que a gente tem nos carros, usa apenas o circuito Bugatti, aquele que a MotoGP vai correr daqui 3 semanas, se eu não me engano. E tivemos vitória da Yamaha, equipe Arte Yamaha, segunda vitória consecutiva, a 6ª vitória da marca japonesa, vitória com Marvin Fritz, Karel Hanika e Leandro Mercado, com direito a pole position e novo recorde do Bugatti, Fausto. Pois é, a Yamaha Yart, né? Yamaha Áustria Racing Team, bisou a vitória do ano passado e ela é campeã mundial, usa o número 1 e ganhou esse título, a gente falou bastante aqui no podcast, por 1 ponto. Por 1 ponto. Na época era o Marvin Fritz, o Karel Hanika e o Jason Allora, mas o australiano não está mais, está na vaga dele, o argentino Tati Mercado, que é um piloto extremamente veloz, já esteve na MotoGP e não conseguiu se firmar por falta de apoios financeiros suficientes, a gente conhece bem essa história, mas participou dessa edição e foi um pega imenso com a equipe oficial BMW. A Yamaha não largou bem, apesar de ter feito a pole, ter feito o recorde da pista, não largou bem, recuou e veio buscando a BMW e de noite, depois de 16 horas, hein, Hamilton? 16 horas. Aí a BMW acabou indo para o chão, porque estava muito frio, estava 4 graus na pista, né? Então as condições de aderência eram precárias e a partir daí a equipe oficial Yamaha da Áustria venceu com grande vantagem, botou 5 voltas na concorrência, eles deram ao todo 859 voltas, 5 voltas nos demais, 6ª vitória, como disse o Guilherme, 2ª seguida da Yamaha YZF R1 e a Yamaha também venceu na categoria Production. Próxima etapa, 8 horas de Spa-Francorchamps, aquele pistaço, dia 6 de junho. Aí 8 horas já dá para ficar mais tranquilo, né? Já é mais tranquilo, não precisa de 4 duplas. 8 horas a gente faz, né?
8 horas a gente faz no sábado, pô. Bota os intervalinhos ali Se no der a meio pra bandeira dar aquela vermelha respirada. ali, então já era, pô. Mas agora Se imagina. pegar sexta, sábado e domingo, a gente faz 12 horas. Exatamente. Agora imagina, 4 graus no meio da noite. Deve ser muito Farol. complicado pro piloto, né? Você manter o foco no meio de tudo isso. Eu acho que isso é o maior, né? Já é de noite. É uma situação que não é das mais favoráveis. Ele tem um frio desse pra lidar, não deve ser fácil, né? E pra Pô, e transmissão quando cai, também eu tenho uma identificar, história, né? deixa eu contar rapidamente. O Zé Coin, que estava correndo as 1000 milhas de Interlagos, e ele caiu de noite, apagou o farol e ninguém via. Cadê a moto? Ele estava até quebrado, tinha quebrado a perna. Ninguém conseguia resgatar, porque você não encontrava a moto e era difícil chegar, o acesso a Interlagos era difícil, né? Então, essas provas noturnas têm uma tática toda diferente, né? Você não anda 100%, você anda pensando no conjunto geral da obra, e parabéns à Yamaha, que no ano passado ganhou o campeonato por 1 ponto e agora já largou na frente na temporada. São 3 por equipe? 3, pilotos? Sim. Cada um roda... Qual é o período máximo? Eu acho que deve ser eles devem tentar uma divisão meio equânime ali. Né? 2 horas, o piloto mais rápido ou fecha a prova. Assim, tem reabastecimentos, parada para reabastecimento, troca de pilotos, troca de rodas. Então, é uma corrida muito complexa, mas muito interessante de assistir, apesar de ser difícil para a gente fazer na TV, né, Milton? Uma corrida que você teria que fazer como faz a TV francesa, que dá flashes de hora em hora e vai falando online o que está acontecendo. Para fazer num linear de uma TV acho difícil, no streaming até vai. Mas a parte noturna é bem mais complicada do que no carro, né? Porque você não tem muita área para exposição do numeral e de que categoria Sim. que é, entendeu? No carro você tem mais área de exposição. Fica mais fácil para identificar, né? Que tem aquela diferença. Você ilumina lá o número do carro e ilumina ali a classe que ele participa e tal. Então você consegue identificar à noite para dizer que carro é aquele, qual é a classe e qual é o piloto que está ali, né? Com certeza é um desafio a mais. Olha, gente, passamos por muitas coisas. Hoje a gente falou de MotoGP, de Superbike, de Supercross, Motocross, Rally, terminando com 24 horas. Foi uma maratona esse podcast, hein, Hamilton? Completo, né? Completo, como sempre. É isso aí, mas preparação, afinal, sexta-feira começa tudo de novo, teremos GP da Espanha e a gente vai ficar acompanhando você, o Fausto, a Ju. Muito obrigado por ter participado hoje aqui com a gente. É isso aí, sexta-feira, 8h10, já estaremos no ar, tocando o barco para o GP da Espanha. Já comecei hoje, já de manhã, já abri meu caderninho, já montei lá algumas informações e vamos embora. É isso aí. Fausto Macieira, muito obrigado por mais um podcast. Eu que agradeço, né? Muitas boas notícias, né? E esperamos novas e mais positivas ainda, melhores notícias ainda do Grande Prêmio da Espanha, que vai ser transmitido ao vivo pela ESPN 4 Disney Plus. Hamilton, Juliano e eu lá, acelerando sexta-feira. Valeu, muito obrigado, Guilherme. Um abraço, Hamilton. Sempre bom estar perto de você. Nos vemos na próxima. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil. É isso aí. Parabéns, Jogo Moreira. Parabéns, Jogo Moreira. Vou plantar a ideia aqui. Vamos fazer um cross-media aqui lá com o flag to flag da Juliana, numa próxima oportunidade, para botar ela e o Cuenca e vocês daqui para falar de MotoGP. Tipo, Faustão e Gugu. Ideia plantada. E, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast nessa segunda-feira. Semana que vem a gente tá de volta falando tudo sobre o GP da Espanha e, claro, tudo que rolou nesse mundo das duas rodas. Fica de olho. Muito obrigado e até a próxima.